Imagina que você entrou em um barco para fazer uma travessia comum, mas esse não é seu dia de sorte e alguma coisa que não deveria existir está caçando todos que estiverem vivos. E vem comigo, pois vamos derrotar o Mickey Mouse do Paraguai em Scream Boat de 2025. E esse filme já vem com aquele gosto de qualidade duvidosa. E aqui pode me chamar de F, o elemento feio. Agora vamos derrotar. Tudo começa com esses dois funcionários que trabalhavam em uma grande barca, e eles estão na sala de máquinas à noite, e eles não deveriam estar ali, e o homem que se acha muito esperto quer pegar algumas peças que estão em um compartimento selado do barco, e ele poderia ganhar $50 mil com isso, e ele quer fazer isso rápido porque no mês seguinte o barco seria jogado no ferro velho dos barcos. E galera, não preciso nem dizer que estar onde você não deveria estar é burrice, e a mulher que está com ele é sensata e quer ir embora, porque ela percebeu que estavam sendo observados. Quando abre um compartimento selado, sai uma poeira com mais de 30 anos de história, e o local fica todo turvo de poeira. E uma coisa que aprendi, que se algo está selado, é porque precisa continuar selado. E para piorar a situação, algo acerta a cabeça da mulher, mas ela estava de capacete, e isso já seria mais um motivo para ir embora. Mas o homem diz que a defenderia, mas ele mal consegue fazer nada, e algo pula na sua cara e arranca seu nariz. E no medo, ela poderia correr para sair, mas ela corre para outro lado sem saída, e quando ela tenta voltar, ela escorrega no nariz arrancado e cai no buraco que eles abriram, e algo já estava à espera dela. Então, essa foi uma escolha fatal. E eu te pergunto, o que você teria feito no lugar dela? E agora vamos para a cidade de Nova York. E uma jovem vem correndo até o porto da cidade e ela não podia perder a última barca da noite. E ela quase que perde porque algumas mulheres bêbadas estavam comemorando o aniversário e não queriam ir embora. E ela chega nos últimos minutos, mas as mulheres vieram atrás e já chegam causando. O ajudante do capitão avisa que estava chegando uma grande tempestade, mas o capitão está cansado de fazer hora extra por causa do mau tempo, e diz que sairia rápido para não pegar a tempestade, e não preciso nem dizer que isso é burrice. Mas como eu não estou nesse barco, é problema deles. E ele toca a buzina de vai dar merda. Vai dar merda! A barca parte do porto, e nesse lugar tem todo tipo de pessoa. Então tem o músico, tem os bêbados e o casal que quer se pegar em todos os lugares. E ali estão as 5 amigas bêbadas, que mexem com todos. E uma mãe não quer que o filho fique perto de pessoas estranhas e sai de perto de um negão que não estava fazendo nada. E no barco trabalha Amber, que é socorrista, e ela sempre ajudava um senhor que ficava deitado ali e tinha perda de memória. E do outro lado do barco, Celina, que é a jovem que chegou correndo, vai pro lado de fora ver a cidade se afastando. E Peter, o marinheiro que deixou ela entrar, aparece e diz que trabalhava ali há muito tempo, e logo ele vai mudar de local, porque o barco seria levado para o cemitério dos barcos. E um dos figurantes do barco quer privacidade, e entre uma área proibida, e ele quer colocar um pouco de talco no pulmão, e após usar, a cabeça da sua fantasia começa a se mexer, e ele acha que estava muito louco, e quando chega perto para pegar, algo morde sua perna e perfura sua cabeça. E aqui vem a primeira dica prática de sobrevivência: se algo que não deveria se mexer sozinho estivesse mexendo, você dá uma bicuda sem pensar 2 vezes, e assim você ganha um tempo para correr. E a próxima dica é não usem tóxicos. Celina quer usar o banheiro, mas o feminino estava interditado, e ela vai no masculino porque não estava aguentando. E dentro, o homem estava podre, e do outro parecia alguém mastigando algo. E Amber aparece atrás dela e diz que Celina deixou cair um caderno de anotações. E ela agradece, mas joga no lixo novamente. E o que estava na cabine do banheiro não era o homem, mas estava comendo um. Que porra é essa, marreco? E a viagem continua e as amigas bêbadas estão andando por todos os lugares e bebendo a rodo. E elas pedem para um funcionário tirar foto delas, mas ele tira uma selfie. E enquanto isso, um policial está fazendo a ronda pelo local quando vários objetos começam a ser jogados. E ele cai no chão e quando tenta pegar a arma para se defender, leva uma marretada na mão e é arrastado. E Celina, que está próximo, escuta um grito e vai pro lado de fora. E ela não sabe se
acredita no que está vendo, e uma criatura com cara de rato está segurando o policial pelas pernas e o joga nas hélices do barco, e ela sai correndo e tenta avisar o que viu, mas ninguém a leva a sério, porque essa neblina faz as pessoas verem coisas estranhas, e nesse caso até eu acharia que ela estava meio louca. A barca já estava chegando no seu destino, mas estava com uma neblina muito forte e o capitão quer olhar do lado de fora, mas aquela criatura pula no pescoço dele e o mata ali mesmo, e muda a direção do barco, e ninguém percebe nada, até um funcionário entrar na cabine e ver tudo cheio de sangue e a cabeça largada no chão. Então ele chama os outros funcionários e diz que se ele encontrar o culpado, ficaria com cargo de capitão, e para sobreviver um colega de trabalho igual a esse, é só matando mesmo. Agora eles estão em alerta, e vendo tudo isso, precisam alertar o mais rápido a guarda costeira. E do lado de fora, 2 das 5 amigas estão tirando selfie pro Instagram, que por acaso é o @EFDFilmes, segue aí. E o Mickey do Paraguai aproveita que elas são burras e atropela elas com uma empilhadeira, deixando elas de boca aberta. E a dica aqui é só não ser boca aberta mesmo. Para deixar os tripulantes em segurança, todos descem por uma área separada, e Celina quer se juntar a eles, mas a porta estava trancada, e o imediato do capitão estava com eles e conta a situação, e todos começam a ficar nervosos porque estavam presos com o assassino, mas o imediato diz que com ele ali nada aconteceria, e o Mickey enfia um cano na cabeça dele e pega uma mangueira e começa a molhar todo mundo, e causa um curto deixando todo mundo boneco. Porra! E uma das amigas estava do lado de fora e quer mexer na porta na hora e também vira boneco. Você é burro, cara, que loucura. Até agora, os únicos sobreviventes são Celina, Peter e Amber, e por acaso uma das amigas estava desmaiada bêbada, e eles querem usar a cabine do capitão para mandar um pedido de emergência, mas se tudo tiver destruído, eles estariam em perigo, e nesse caso eles poderiam usar aquelas armas de fogo para pedir ajuda, já que não estavam tão longe, e na cozinha do navio, o jovem que estava com a mãe sobreviveu, e tem que ficar em silêncio para não ser pego pelo Mickey cracudo, e o negão que a mãe não gostou, tira ele dali. Um policial estava dormindo em serviço e não escutou nada, e uma mulher aparece pedindo ajuda e diz que viu algo na cabine dos funcionários, e do nada ela tira a roupa e vai pra cima dele, querendo fazer um bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, e ele não resiste. O problema é que ele estava sendo observado pelo Mickey, que passa a peixeira nele e nela, e ela morre com um pau na boca. E aqui vai mais uma dica: se você estiver em um apagão, vamos evitar ficar pelado, porque para dar ruim é 2 palitos. Os 4 partem para a cabine do capitão, mas a mulher bêbada escuta um barulho e sai do meio deles achando que era uma amiga. E nunca se separe de um grupo quando tiver um assassino à solta. E os 3 encontram o negão e o jovem juntos, e agora o grupo estava maior. E na cabine do capitão, o funcionário que queria a promoção estava tentando consertar o sistema, mas o Mickey joga uma pica na cara dele e depois joga um monitor e sai rindo, e logo depois o grupo chega e vê que as coisas estavam piores ainda, e do nada aquele senhor que sempre perdia a memória aparece se arrastando, e ele diz que sabia o que estava acontecendo. E galera, em alguns casos é bom escutar os idosos, e ele conta que aquela barca estava funcionando há mais de 60 anos e há muito tempo alguns cientistas deixaram uma criatura de testes presa no navio, e o capitão da época o salvou e o treinou para ajudar no barco, e tudo estava bem até o capitão morrer em uma tempestade, e desde então aquela criatura viveu sozinha, mas algo acordou e todos sofreriam. E aqui vem o ponto de reflexão, porque sabendo disso tudo, eles poderiam pegar os botes salva-vidas e sair do barco, e quem não sobreviver é porque não tinha que sobreviver mesmo. E para provar isso, vamos para a mulher que se separou. Ela vai pro lado de fora pegar sinal, e o Mickey aparece com um arpão na frente dela, e ela consegue correr e fechar a porta, mas a porta possui uma janela enorme, e ela é atravessada ali mesmo, então essa tinha que morrer. E um funcionário desceu com um policial na sala de máquinas para tentar consertar e saírem dali sem precisar do sistema moderno, mas assim que ele tenta usar a máquina, um vapor quente sai e derrete a cara dele, e o rato termina o serviço. E o policial escuta os gritos e tenta acertar o rato de longe, que desvia dos tiros e queima o policial vivo. E galera, eu fiz meus
estudos aqui, e atirar na sala de máquinas é quase que lançar uma bolinha de ping-pong na parede, porque se ele não morresse pelo rato, se mataria de bobeira. Isso se algo não explodisse nele. O grupo cria um plano e desceriam na sala das máquinas para pegar sinalizadores. Esse é o plano de sobrevivência número 1. E antes de descer, Peter coloca a língua na garganta da Selina, porque nunca se sabe quando vai ter outra oportunidade. E descendo as escadas, eles veem aquela funcionária do início e ela estava viva, mas com uma cara de louca. E ela diz que levaria eles até o local. E para conseguirem pegar os sinalizadores e consertar o navio mais rápido, as mulheres vão para os sinalizadores. As meninas seguem caminho até os kits de segurança, e o Mickey colocou várias armadilhas no caminho e Amber pisa em um parafuso que estava no chão, e precisa fazer silêncio para não serem pegas, mas ele aparece e ela usa qualquer coisa para se defender, e consegue enfiar uma chave de fenda no olho dele, e ele se esconde igual um rato, e ela foi a primeira que realmente tentou sobreviver nesse filme. No lado dos homens, a sobrevivente quer mostrar o caminho, mas do nada ela começa a surtar e diz que estava do lado do Mickey e não deixaria eles saírem vivos dali. E me pergunto como que o Mickey conseguiu convertê-la. Suspeito! E ela estava guardando a maleta com os sinalizadores. O rato aparece e ela quer tratar ele como capitão, mas ele pula no pescoço dela e dá uma mordida nervosa. E o negão aproveita para pegar o sinalizador e tenta acertar o rato, e isso só serve para causar uma explosão e ele morre de bobeira. E o navio agora começa a afundar, e Peter e os jovens estão presos na parte de baixo, e as meninas estão tentando abrir um buraco e o jovem passa. Mas o Mickey aparece nervoso e vai para cima do Peter, que se despede porque esse seria o fim deles, e agora é só ir embora e viver feliz para sempre, certo? Infelizmente não vai ser assim, porque eles encontram uma foto do capitão e do Mickey, e dobrado estava a esposa do Mickey, e é por isso que ele estava surtado, e Selina tem uma ideia muito idiota e se vestiria de Minnie, e só acho que esse filme está passando dos limites. Eu não estou suportando mais. Amber e o garoto vão em direção aos botes, e o rato aparece com uma peixeira na mão, tentando matar os dois, e ele conseguiria se Selene não aparecesse vestida de ratinha, o seduzindo, e ela tenta dar uma marretada nele, mas o bicho é liso, e corre pra cima do garoto e o derruba no mar, e Celine tenta puxar o garoto e quase que cai, e o rato poderia acabar com ela, mas deixa ela viva porque ela lembra a sua ratinha. Mas sabemos que Confiança é uma mulher ingrata, que te beija, te abraça, te rouba e te mata. E Celine enfia uma tesoura na cabeça dele, que cai falecido. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. E depois de alguns minutos, um barco aparece para fazer o resgate e o jovem estava vivo boiando nos destroços do barco. E a dica final de sobrevivência é não andar com pessoas idiotas, porque você pode ser o próximo idiota a morrer. E para piorar, o rato estava vivo e a mulher dele apareceu depois de fugir com um moreno tatuado. E se você sobreviveu até aqui e quer sobreviver e derrotar outros times de qualidade duvidosa, então vem comigo porque você sobrevive a tudo que tem de pior. Agora vou nessa. Beijos, abraços e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.